Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês, depois de um bom tempo sem aparecer aqui no YouTube. E vamos retomar essa nova fase, começando hoje com uma entrevista muito especial, tá? Nós vamos conversar com o jornalista e cronista Paulo Briguet, que é de Londrina, estado do Paraná, meu vizinho aqui, porque vocês sabem que eu estou morando em Curitiba agora. E, Paulo, muito obrigado por você aceitar o meu convite para participar dessa entrevista. É um prazer ter você aqui. E Rodrigo, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito do Paulo, tá? Ele está lançando este livro aqui, Nossa Senhora dos Ateus, tá? Que é um livro de crônicas, pela editora Sétimo Selo. São 100 crônicas dele, tá? Mas ele não começou a escrever agora. O Paulo tem vários livros de crônicas, né? Eu até anotei aqui, fiz uma colinha para conseguir lembrar de todos os nomes. Ele tem o Diário de Moby Dick, que ele escreveu em parceria com o pai, seu Paulo Lourenço. Depois ele tem o Repórter das Coisas. Tem também o Aos Meus Sete Leitores, que é um título assim fantástico. Eu acho esse título maravilhoso. Depois nós vamos conversar sobre isso com ele. E lançou agora esse Nossa Senhora dos Ateus, tá? Mas o Paulo também tem biografias institucionais, tá? Quer dizer, como jornalista, ele é contratado aí por grandes empresas do Paraná para fazer a história, para contar a história dessas empresas, tá? E foi o que ele fez com a Plaenge, que é uma multinacional aí da construção civil, né? Ele escreveu a história dessa empresa, né? Plaenge, a construção do sonho, junto, inclusive, com um grande escritor brasileiro, Domingos Pellegrini, e também escreveu a história do Colégio Mãe de Deus, né? Coração de Mãe. E não é só isso, ele ainda está preparando duas biografias e me disse que o próximo passo agora é um romance que está em andamento e a respeito do qual nós vamos conversar hoje um pouquinho também, tá? Bom, e ele também é editor-chefe do site Brasil Sem Medo, né? E não bastasse tudo isso, ele ainda teve um programa de televisão famoso numa TV local de Londrina, a UTV, e que chamava-se Clube do Livro, e que vai voltar agora, dentro de aí algumas semanas, onde ele recebe entrevistados, onde ele fala a respeito de livros, né? Ele também comandou lá uma série de apresentações na Associação Comercial de Londrina durante muito tempo, junto com outro grande amigo meu, Silvio Grimaldo, em que cada mês havia ali a palestra a respeito de um livro importante. Enfim, então o Paulo tem uma vida aí dedicada à cultura e à escrita, né? De maneira que é um prazer ter você aqui, Paulo. Muito obrigado, viu? Rodrigo, é um prazer e uma alegria conversar com você aqui, conversar com seu público, né? É sempre uma alegria encontrar você, né, Rodrigo? Eu, a gente tem muitas histórias juntos, né? Sim. Os nossos encontros sempre são, assim, são, eles dão origem a várias crônicas, tá? Sempre que eu me encontro com você, eu me inspiro. Muito E aí obrigado. eu me inspiro e escrevo várias crônicas, e sempre fica aquela. E estou muito feliz de você estar mais perto agora, né, aqui em Curitiba, Bom, eu já estou me considerando um um paranaense, paranaense. pô, claro, não Que brinca. bom. Fico muito feliz de você estar aqui. Muito E obrigado. venha quando puder. Bom, você vai vir a Londrina, né, Mas é rapidamente, eu claro, tenho claro, certeza. Tenho em breve, certeza que em breve você virá. claro. Mas é uma honra, uma alegria para mim, viu, Muito Rodrigo? obrigado, Paulo, muito obrigado. Bom, mas vamos começar conversando um pouco a respeito de, assim, quer dizer, como é que a escrita surge
na sua vida, Paulo, como é que você percebeu? Porque eu sei que você tem a formação como jornalista, que você sempre trabalhou em grandes jornais e tudo, mas e a escrita literária? Como é que ela começou? Como é que surgiu essa vontade de ir além do jornalismo? Rodrigo, a minha lembrança mais remota é a imagem do meu pai. Eu devia ter o quê? 2 ou 3. Eu nasci em 1970, Sim. na cidade de São Paulo. Puxa vida, você Estou tá com moço, hein? 51 anos. Estou com Nossa, 51 anos. tá ótimo. Veja, eu nasci em São Paulo e a minha lembrança mais remota, eu não sei se eu tinha 2 ou 3 anos de idade. Não dá para, eu não consigo determinar isso com clareza. Mas a minha lembrança mais remota que eu guardo na memória é a imagem do meu pai lendo um livro na sala do nosso apartamento, na Alameda Barão de Limeira, em São Paulo. Eu morava na Alameda Barão de Limeira, em São Paulo, num edifício bem pequeno, um edifício de um quarto apenas. Eu dormia na sala, veja, eu dormia na sala. E eu me lembro do meu pai sentado na poltrona, à luz de um abajur, lendo um livro na sala. Então, essa imagem se fixou na minha memória. E, de certa maneira, eu fico pensando que ela determinou a minha vida. Essa imagem, para mim, eu digo isso no livro, inclusive, numa das crônicas do livro. Parece que aquele momento ficou marcado assim com uma nitidez. Eu poderia passar aqui muito tempo descrevendo os detalhes da Sim. sala, entende, do meu pai. Eu não sei. Meu pai faleceu em 2008. E eu não perguntei, eu não sabia, não perguntei a ele, ou ele não lembrava Sim. do livro que ele estava lendo. Né? Até hoje eu fico pensando, qual seria esse livro? Sim. Eu tenho algumas hipóteses, Claro. tá? Eu tenho algumas hipóteses. Meu pai gostava muito de literatura russa. Ah, Então é provável que tenha sido. Mas pode não ter sido. sim. Mas enfim, isso de certa maneira determinou a minha vida. Né? Eu sempre volto a essa imagem e aquilo me marcou muito. Existe outra, vamos voltar um pouco no tempo, antes do meu nascimento. No ano de 1896, meu bisavô, Antônio Costa, ele era português, tinha 7 anos de idade. E ele foi deixado no Brasil, sozinho, com um irmão. Puxa vida. Com um irmão um pouco mais velho, tinha 10 anos, na cidade de Belém do Pará. Nossa. De Belém do Pará. É um caso muito estranho, porque a família veio, era uma família numerosa, veio para o Brasil. Alguma coisa não deu certo É. em Belém do Pará, e eles acabaram não tendo o dinheiro suficiente para pagar as passagens de volta para Portugal. Puxa. Então deixaram os 2 meninos aos Nossa. cuidados de parentes. A gente não sabe. O fato é que eles ficaram lá em Belém do Pará, sozinhos. E eu conto essa história em uma crônica do livro chamada O Natal de Antônio. Depois eu até vou ler um trecho para se for o caso aqui para você. Então, essa imagem do menino sozinho num país grande, desconhecido, longe da família, essa imagem ela é muito forte para mim. Imagino. Esse meu bisavô, ele aprendeu a ler e escrever sozinho, é um autodidata, e se casou, teve 11 filhos e criou uma família, né, aqui no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. É uma imagem muito forte para mim.
de certa maneira, eu carrego isso dentro de mim também. É como... Tem um poema do Drummond até, né, que nós carregamos os nossos antepassados, né? Como os povos primitivos carregavam o maxilar dos seus... Sim. É um poema muito bonito do Drummond. Esse. Nós carregamos isso também dentro de nós. Então, essa é uma outra imagem que me marcou bastante e que, de certa maneira, determinou a minha vida. É como se eu tivesse essa missão de contar o que aconteceu, de narrar o que aconteceu. É como se eu fosse se eu tivesse essa responsabilidade, essa missão de contar o que aconteceu com ele. Eu era muito... Desde pequeno, eu gostava muito de ler e de escrever. Desde pequeno, muito pequeno mesmo. Eu me lembro que, na escola primária, no primeiro ano, eu me encantava com crônicas da Cecília Meirelles. Ah, que Eu me lindo. lembro que na cartilha, no livro didático que eu usava, havia crônicas da Cecília Meirelles. Eu nem Que imaginava quem era. maravilha. Puxa Nem vida. sabia quem era a Cecília. Não fazia a menor ideia de que era uma grande autora, né? De que era esse grande nome da poesia brasileira. Claro, claro. É, É incrível, mas eu gostava de Cecília. Cecília Meirelles. Eu ficava imaginando quem será essa Cecília Meirelles. Eu ficava pensando, será que é uma professora? Deve ser. Eu ficava imaginando. Eu lá na minha escola em São Paulo, na Casa Pia São Vicente de Paulo, eu ficava imaginando quem é essa Cecília Meirelles, hein? Isso com 6, 7 anos de idade. Puxa vida. E eu me lembro também do Orígenes Lessa. Puxa vida. Crônicas do Orígenes Lessa. E um dos primeiros livros que eu li na vida foi Memórias de um Cabo de Vassoura, que era do Sim, Orígenes Lessa. sim, sim. Memória de um Cabo de Vassoura. Exatamente. Então, você vê, esses autores começaram a participar da minha vida. Claro. E meu pai, quando eu estava um pouco maior, assim, tinha 12 anos, ele chegou e falou: Paulo, você precisa ler esse livro. É. O Morro dos Ventos Uivantes. Puxa E aí vida. ele, pronto, com 12 anos, até que ele acreditou na minha capacidade de... Mas que legal, hein? Muito bom. Trouxe esse livro para mim, e é um livro que eu passei a amar, né? Sim. Bom, isso sempre foi muito... A leitura sempre esteve presente na minha vida. Minha mãe era professora de história. Ah, Professora de história. E eu invadia o armário dela, a estante, e pegava aqueles livros e lia. Ela recebia livros em fascículos, tinha fascículos sobre os países da Europa. Era professora de história e estudos sociais, né? sim, sim. Então tinha livros de geografia também, e grandes personagens históricos. Eu lia, devorava aquilo. Era uma diversão para mim. Uma diversão. Que maravilha. E eu também... e com 9 anos de idade, eu me juntei a um colega de classe, o Adalberto, e nós resolvemos fundar o nosso jornal. Puxa vida, com Na 9 escola. anos. Com 9 anos. Foi o meu primeiro jornal. Muito Eu bem. fui editor-chefe do jornal O Polegar. Nós chamamos O Polegar. Que E era um ótimo. jornal rodado em mimeógrafo. Você lembra? Você Sim, certamente claro. lembra do Nossa, mimeógrafo, como né? lembro. Então você colocava aquelas folhas em stencil, aquelas Sim, sim. matrizes em stencil, né? Depois embebia com álcool Embebia ali. com álcool, aquele cheiro de álcool. Minha mãe Exatamente. tinha um mimeógrafo porque ela era professora. Sim. Então ela rodava as provas da escola no mimeógrafo. Então aquilo era tecnologia avançada Avançadíssima. para a época, Não brinca. 1979. Claro. E nós fazíamos então e vendíamos o jornal. Eu me lembro que Nossa, o vendia jornal o era jornal? vendido por 5 cruzeiros. Que maravilha, pô. Obtive a minha primeira renda com a escrita. Com a escrita, que maravilha. E ganhei minha primeira. E eu já escrevia crônicas, embora não soubesse que eram crônicas. Sim, sim. Mas já escrevia crônicas. Eu me lembro que eu escrevi uma crônica
que aliás fez muito sucesso, viu? A Crônica do Pastorzinho. Sim. Quem dera eu encontrar a Crônica do Pastorzinho hoje. Puxa vida. Pena que você não tem um exemplar aí desse. Se perdeu, infelizmente se perdeu. Quantos números saíram do Polegar? Pois é. Essa pergunta é um pouco constrangedora, Rodrigo. Foram 2 edições. Pô, mas tá ótimo. Tá ótimo. Aos 9 anos de idade, pô, isso realmente. É um jornal famosíssimo, pô, não brinca. Pois é, vendemos até bastante, vendemos toda a classe, foi bom, foi uma boa experiência e gostei. E desde essa época, eu não tinha dúvida que eu faria algo relacionado à escrita. Eu não tinha dúvida disso, desde essa época. Eu não sabia o que eu seria, como eu te disse, eu não sabia que eram crônicas, mas eram de fato crônicas. Sim. Talvez contos. Talvez. Depois nós vamos discutir essa questão de crônica e conto, né? Que existe uma diferença importantíssima, né? Que tem que ser que nós temos que deixar bem claro. Mas eu sabia que a escrita era o meu destino. Olha só que curiosidade também. Esse jornal foi datilografado, naturalmente. Sim. Né? Datilografado claro. Numa pequena máquina que pertencia a meu pai. E que quando eu vim estudar jornalismo aqui em Londrina, ele me presenteou com essa máquina. Ah, que maravilha! Certo? Eu usava essa máquina. Olha só, a mesma máquina que eu usei para escrever o Polegar, o jornal O Polegar, ela foi a minha primeira máquina como estudante de jornalismo. Puxa. E aí aconteceu uma coisa, a letra A, a tecla da letra A quebrou. Puxa. Como é que você vai fazer para escrever um texto sem a letra A? É impossível. Não, eu fazia, mas aí eu apertava teclas e ficava um espaço em branco. Aí eu escrevia os textos normalmente e depois ia com a caneta inserindo a letra A. Puxa. Eu tenho textos, até hoje eu guardo textos dessa época, com a letra A desenhada, sabe? É uma coisa muito engraçada. E eu também escrevi bastante sobre isso. Né? Então esse foi o meu começo. Eu estava fadado a escrever. A escrever. Rodrigo, eu não tinha opção. Eu sei fazer pouquíssimas coisas na vida, Rodrigo. Pouquíssimas. Eu não sei dirigir, por exemplo. Eu também não sei. Também não. Tudo bem, estou em boa companhia. Mas não faço a menor ideia de como é que mexe nessas máquinas. Eu não sei dirigir, né? Eu não sei dirigir. Tem muitas coisas que eu não sei fazer, mas escrever é uma das poucas coisas que realmente eu gosto de fazer e que acho que sei fazer. Maravilha, maravilha. Acredito que... Mas assim, mas em que momento surge essa consciência? Não, assim, eu sou um cronista. Quando é que você tem essa percepção clara? Então, quando eu começo a ler os cronistas brasileiros. Né? Quando eu começo a ler os cronistas brasileiros, isso por influência do meu pai também, que era um grande leitor, né? Então ele me indicou alguns cronistas. Sim. Um deles, eu tenho 4 cronistas, para mim são os meus 4 cavaleiros da crônica. Né? Eu admiro muitos cronistas. O Brasil tem muitos cronistas de qualidade, né? Excelente. Mas esses 4 cronistas, para mim, são os meus 4 cavaleiros. O Rubem Braga. Tá certo. O que é mais ou menos falar assim, né? Você vai falar de teatro, falar de... Não, eu gosto de Shakespeare. Pô, se você gosta de crônica e é brasileiro... Você tem que gostar do Rubem Braga, não tem jeito. Não tem como fugir. Claro, né? claro. Rubem Braga. Assim, para não gostar do Rubem Braga, precisa ser muito chato, né? O Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos. Excelente também, excelente. O José Carlos Oliveira, que nem todo mundo gosta, mas eu gosto muito do Carlinhos Oliveira. E o Nelson Rodrigues. Bom.
Nelson Rodrigues, Nelson, aliás, eu cometo a heresia de dizer que o Nelson Rodrigues é melhor como cronista do que como dramaturgo. dramaturgo. Eu digo isso. Eu acho que ele era genial. Não, né? Acho que o Nelson, onde ele punha a mão, a coisa. As coisas. Ele era incrível, né? Eu gosto particularmente das crônicas memorialísticas. Sim, sim. Bom, aí ele é imbatível, né? Aquela crônica da A Menina Sem Estrela. Essa daí é uma coisa. Isso daí é um negócio assim para derrubar qualquer um, né? Aquilo. É um ponto alto da literatura brasileira. Aquilo é um negócio que ali é aquilo não é uma crônica, aquilo é um romance concentrado ali em duas laudas, né? É um negócio impressionante o que ele faz ali naquela crônica, né, Paulo? Pois é. É uma coisa. Como eu vejo a crônica, Rodrigo, a crônica, ela tem uma característica que me atrai muito. Eu sou um leitor voraz, eu sou um rato de biblioteca, eu sou o frequentador mais assíduo da biblioteca de Londrina, da biblioteca municipal aqui. Isso quem me disse são as bibliotecárias. Tá? A biblioteca está fechada há mais de um ano por causa da pandemia. Nossa, que é uma das minhas maiores tristezas. Que tristeza. Nossa. É uma tristeza sem. Né? Eu estou até com a Montanha Mágica, eu terminei de ler a Montanha Mágica já. Emprestada à biblioteca, não posso devolver porque está fechada. Nossa. Mas enfim, é uma tristeza. Mas eu sou. E o que eu busco nessas minhas andanças pelas bibliotecas, pelas livrarias, né? Eu busco os pontos luminosos da literatura. Sim. Sabe aqueles momentos que você para de ler? Vou dar um exemplo. Quando você está lendo a Odisseia, Odisseia do Homero, e aí ele chega em Ítaca, e aí quem ele encontra em Ítaca? O cachorro dele, o Argos, que está velhinho, porque o cachorro tem 20 anos. Sim. O cachorro com 20 anos é um cachorro muito velho. Claro. Né? E que o cachorro se levanta, olha para o dono e morre. Que momento lindo esse. Pois é incrível. Que momento incrível esse da literatura. Né? Eu busco esses pontos luminosos, sabe? Sim. E eu acho que a crônica ela é uma tentativa de criar esses pontos. A crônica bem realizada, a crônica perfeita é aquela que contém um ponto luminoso no seu âmago. Sim. É como se fosse o que a gente podia dizer como se fosse o James Joyce usava essa expressão, epifania. Né? Epifania, exatamente. Epifania, exato. Então, eu acho, Rodrigo, que a crônica ela está mais próxima do poema do que do conto. Muito interessante isso, hein? Muito bom, muito bom. Olha, eu concordo com você, viu? Eu tendo a concordar com você. Eu acho que essa ideia é fascinante. Porque o conto, como o próprio nome diz, ele é uma narrativa. Sim. Ele precisa conter uma história. Né? Ele tem uma história. Né? Às vezes uma história evidente e outra subterrânea. Às vezes acontece isso. Mas ele precisa contar uma história. Então, você pega, por exemplo, um conto do Chekhov. Ele é ação. Sim. Chekhov, embora seja um psicólogo formidável, ele contém sempre uma ação. Sim. Né? Então, o conto é isso. A crônica não necessariamente precisa fazer isso. E, às vezes, ela caminha numa espécie de... no avesso da ação. Sim. Né? No avesso da ação. Às vezes, numa banalidade. Uma banalidade. Em uma imagem estática. Claro. Você pode
fazer uma crônica. Fazer uma crônica. Rubem Braga era mestre nisso. Sim, sim. Fazia. Agora, além desses 4 cavaleiros que eu tenho outros 2 que correm por fora, mas que eu não posso dizer que são cronistas estrito sensu. Que são o Gustavo Corsão. Ah, sim. Grande Gustavo. E o Dino Buzzati. O Dino Buzzati, sim, do Dino Deserto Buzzati. dos Tártaros. Pois é, Grande o italiano. Deserto dos Tártaros é um romance, Romance, né? exato. Pode ser, é um romance. É um romance, é um romance. Alguns chamariam de novela, mas eu chamo de romance. É um romance. E o Deserto dos Tártaros é um clássico. Né? É lindo. Maravilhoso. Mas o Dino Buzzati tem alguns livros. Ele tem, por exemplo, um livro chamado Naquele Exato Momento. Naquele Exato Momento. Que é um livro de crônicas. Ah, que interessante. Eu nunca li. Nunca li. Ele escrevia para o jornal, inclusive. Escrevia para um jornal em Milão. Ele escrevia, são pequenos comentários assim que eu chamo de crônicas. Eu não sei se ele usava essa expressão crônica, né? Mas o Dino Buzzati me influencia bastante também. Esse é um autor que foi muito importante para mim. Fora esse, tem os russos, né? Sim, bom, os russos são... Os russos têm os 3 T's. Tolstói, Turgenev e Chekhov. Esses são, para mim... Eu gosto muito de outros russos, Dostoiévski, logicamente, claro. Mas esses 3, para mim, eu sempre estou voltando a eles. Ótimo, ótimo. Né? E todos eles são amigos, são nossos estranhos amigos, né? São nossos estranhos amigos. São fascinantes, né? É incrível. Eu volto a... Agora, eu não vou falar aqui... Tolstói é mais ou menos assim, mas eu não vou falar aqui de Homero, nem de Shakespeare, nem de Camões. Isso é obrigação. Isso daí são coisas que estão... Eu preciso falar aqui dos meus gostos, assim, não tão óbvios, né? Sim. Assim, que até um pouco bizarros. Eu não sei o que você acha. Eu acho ótimo. Olha, eu não sei o que você acha. Você está circundado por ótimas companhias. Pô. Mas eu vou te dizer um agora que eu não sei se você vai gostar. Diga. Eu gosto. 2. Fala de 2. Exupéry. Ah, muito bom. Gosto do Exupéry. Eu gosto bastante Sim. dele. Gosto bastante do Exupéry. E gosto bastante do Henry Miller. Bom. Ele também é muito bom, muito bom. Então, são autores assim que não estão, né? Talvez não estejam no panteão. Sim, não, mas aí... No cânone, né? Não estão lá no cânone do Harold Bloom, mas são autores importantes para mim também. Ótimo. Autores que sempre me acompanham, são esses estranhos amigos, né? Não, e é bom, porque assim, eu acho que você fazer uma leitura, por exemplo, como a do Henry Miller, que tem um estilo muito mais derramado, né? Quer dizer, é quase um estilo até voluptuoso, né? Porque ele fala, é uma coisa impressionante, né? Eu acho que é importante isso para um autor de textos breves, porque ele como que, digamos que, alimenta, né, você com diferentes inspirações, né? Porque eu acho que fazer esse contraponto, né? Por exemplo, você lê Tolstói, com aqueles imensos romances dele, né? Além dos contos, é claro, e tudo. E depois você escreveu uma crônica. Essa contraposição de estilos, eu acho que ajuda muito o cronista. Eu tenho assim, a paixão da concisão. Eu tenho essa paixão, talvez pelo meu trabalho como jornalista, sim, né? Eu tenho é uma obsessão mesmo. Claro. Ser conciso. E esses autores, eles, de certa maneira, me alimentam, né? Me alimentam. Claro. Assim, o fluxo desses autores tão caudalosos. Sim, né? Sim. Eu vou te dizer uma coisa. O Rubem Braga, se você ler a biografia do Rubem Braga,
Tem uma boa biografia dele no Brasil. Agora eu esqueci o nome do autor, Sei. mas é um conterrâneo dele lá de Cachoeiro que escreveu. E que o nosso amigo Bruno Garchag é também de Cachoeiro, né? Também. É verdade, é verdade. Grande Bruno. O, o Rubem Braga lia obsessivamente, relia obsessivamente Os Sertões do Ah, que Euclides da Cunha. interessante. Muito não sabia disso. Lia Você sempre veja, os... não tem nada a ver com o estilo dele, né? Nada a ver. É muito interessante isso. Mas, de certa maneira, isso o alimentava, Claro, o sem dúvida, inspirava. sem dúvida, sem dúvida. Agora, Paulo, Mas, mas você segue um método de trabalho? Você tem ah, um ritual diário de escrita? Como é que funciona isso? isso aí todo escritor pergunta para o outro, né? Todo escritor quer saber se... na verdade, essa pergunta é a seguinte: será que ele é tão maluco quanto eu? Né? Mais Com ou menos isso. certeza, com certeza. Será que ele é tão maluco quanto eu? A resposta é: sou. Ótimo, ótimo. Meu caro, eu sou um anotador Compulsivo. obsessivo, tá? Compulsivo. Eu tenho desde o ano de 1987, desde que eu tinha 17 anos, Nossa. eu comprei o meu primeiro caderninho, do qual eu não me separo. Tá? Puxa. Tá sempre aqui, olha. E você tem todos esses cadernos guardados? Boa parte, boa parte. Puxa, que Esse de 87 eu não maravilha! tenho. Esse de 87 eu não tenho, mas eu tenho antigos. Eu tenho da década de 90. Eu tenho. Estão Puxa. guardados lá. Ah, mas quando eu for aí em Londrina, eu quero ver esses cadernos, hein? Tem muito papel, muita anotação. Que Assim, interessante. eu sou um anotador compulsivo e eu até conto isso às pessoas, é muito engraçado. Na época da secretária eletrônica, eu descobri uma outra forma de anotação. Sim. Eu ligava para mim, eu estava na rua e ligava para mim mesmo, às vezes do orelhão, porque não tinha celular na época ainda. Eu ligava do orelhão e deixava recados na secretária eletrônica Sim. com ideias de crônica. Ah, mas aí assim, você está pedindo para se transformar em personagem de um conto ou de um romance, né? Porque assim, essa história é fascinante. Aí eu chegava em casa e estava lá a secretária piscando com Claro. várias. Você tem 5 mensagens. E era eu mesmo. Que fantástico. As mensagens eram eu mesmo, não era namorada, não era nada. Era você. Eu mesmo falando de crônicas que eu. Isso ficou muito fácil agora com o celular. Isso é muito fácil. Sim, sim. Que eu gravo recados para mim mesmo. Muito bom, muito bom. E deixo aqui, aí eu ouço quando estou em casa e tal. Faço isso sempre. Acordo muito no meio da noite, a Rosângela sabe disso, minha esposa sabe disso. Acordo muito no meio da noite para escrever. Acordo muito, assim, às vezes tenho uma súbita inspiração e vou lá e escrevo. Mas eu tenho que ter um horário para escrever. Sim. Eu preciso de um horário, assim, horário não. Eu vou começar a escrever tal hora e tal dia e tal. Isso é muito importante. Agora, eu tenho uma coisa que eu aprendi com você. Comigo? Puxa Rodrigo, vida, que honra. Lá em 2012, eu estava lendo lá o seu blog, seu antigo blog, né? Sim. Não sei se você tem ainda hoje blog. Tenho, ainda tenho, mas tá parado, né? O negócio das redes sociais, a gente... A coisa mudou de suporte. Exatamente, digamos, né? exatamente. Mas eu estava lá no seu blog, lá em 2012, hein? Eu era lá. E eu li lá uma oração de São Tomás de Aquino. Ah, sim, sim. Né, que é uma oração do escritor, que eu rezo, está impressa e colada na parede do meu escritório. Ah, que maravilha. Eu que não estou no meu escritório agora, eu estou aqui no BSM. Sim. Se eu estivesse no meu escritório, eu te mostraria Puxa vida, hein? a oração de São Tomás de Aquino, que eu faço todas as manhãs. Que beleza. Aquela oração é linda. Infalível linda. Criador, que dos tesouros Sim. da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos e colocastes-as com ordem admirável no céu. É isso, assim por diante. É uma bela oração Muito que eu bom. faço todos os dias. Então, assim, dica para os que desejam escrever crônicas, tal, rezem.
É verdade, é Rezem, verdade, é verdade. rezem. Orem, rezem porque é importante. Ajuda bastante. Ajuda, sem dúvida. Bom, esse é um método, não é um método científico, né? Não, mas é um método. Não é um método científico, não foi feito com... Eu acho que é melhor do que o método científico, viu? Acho que é muito mais eficiente, inclusive, viu, Paulo? É verdade. Olha, não vamos entrar nessa seara, tá? Mas realmente é um método que tem dado certo. Meu caro, eu estava fazendo as minhas contas, eu escrevi entre 2.000 e 2.500 crônicas Puxa aí vida, nos hein? últimos 20 anos. Que Tá? maravilha, hein, Paulo? Puxa. 20 anos. Eu comecei isso contando da época da faculdade. Eu me formei em 92, né? Estou com 30 anos de jornalismo. Então, eu passei assim períodos em que eu escrevia praticamente todos os dias, né? Eu, como colunista de jornais, Sim, tal. sim. Eu tento manter Esse ritmo, esse ritmo, né? Hoje eu não escrevo mais uma por dia, sim. assim, porque tem os afazeres de Claro, editor, né? claro, claro. Tal, nem sempre dá para, mas eu procuro escrever semanalmente pelo menos 3 crônicas. Puxa, mas é uma produção excelente, né? É, Excelente. Isso aí é, nossa. Agora, você, como é que você, você é um, você sai caminhando e observando, ou as ideias surgem assim da sua vida, da sua experiência, ou olha, as fontes são eu sou, diversas? eu sou assim, eu procuro ser observador. Eu acho que o dom da observação é fundamental para o escritor sempre, Sem não dúvida. interessa o gênero. Claro, claro. Ele tem que ser, ele tem que ser um observador Sim, da sim. realidade. Eu sempre digo isso, eu digo, o escritor precisa ser um mestre da atenção. É, exato. Atenção, Atenção. atenção. E, Rodrigo, o que as pessoas mais querem hoje é atenção. Sem dúvida, É atenção. sem dúvida. Às vezes o sujeito pede um dinheiro para você na rua, Sim, ele não quer a sua esmola. claro. Não, ele quer Não, você pode conversar até com dar a você, esmola, ele quer. ele quer, Claro, mas ele quer uma palavra sua. exatamente. Ele Ele quer um quer olhar. ele quer um olhar, ele quer uma atenção. É Exatamente. preciosa a atenção. É preciosa. Então, nós temos que usar essa, né? Nós temos que ser generosos, né? Sim, sim, sem dúvida. Com as pessoas. Nós temos que conceder a nossa atenção Claro, claro. às coisas, né? É, Então, você falou uma coisa que a Simone Weil fala, né? Que a atenção é a forma de generosidade mais plena que pode existir. exato. Isso é Atenção. fascinante, Eu né? sempre gosto muito daquela passagem do Evangelho em que a mulher, a hemorroísa, Sim, ela toca nas toca. vestes de Jesus. Exato. Toca e ele sente que ela tocou nas vestes. Exatamente. É. Quer dizer, isso é atenção extrema. Exatamente, exatamente. Não, ele sente no meio da multidão, No meio da alguém multidão, exato, é. tocou minhas vestes. É muito bom. Então, estar atento para esse detalhe é uma forma de generosidade, de amor ao próximo. Claro, claro. Né? Forma perfeita de amor ao próximo. Então, atenção. Cultive o dom da atenção. É um conselho que eu daria para o jovem escritor. Cultive o dom. Acho que você diz isso Ótimo, ótimo, sempre, né? De várias ótimo. maneiras Sim, você sim, sim. disse isso. Outra coisa importante, Rodrigo, a sinceridade intelectual. Ah, sim, é verdade. Conhecer o seu horizonte intelectual e ter aquilo que o Olavo, nosso mestre Olavo, vamos falar dele ainda, Sim, a quem o livro é dedicado, viu? O livro Nossa sim. Senhora dos Ateus é dedicado ao Olavo de Carvalho. Ao Olavo de Carvalho. Então,
é isso. Agora, Paulo, me diga uma coisa, como é que você... Porque, assim, eu vi que, por exemplo, aqui no Nossa Senhora dos Ateus, né, tem crônicas de diferentes épocas, né? Sim. Tem crônicas recentes, tem crônicas aí de 10 anos passados. Como é que você organiza os volumes, os livros? Você faz uma seleção, você busca ter algum tipo de coesão temática? Então, Como é que você faz isso? a gente estava falando do Olavo Sim, e da sinceridade intelectual, né? sim. Uma coisa que é importante, fazer o seu mapa da ignorância, Ah, sim, né? fundamental. Ou seja, jamais, jamais dizer que você sabe algo Claro, que você não não sabe. sabe, sem dúvida. Ou o contrário, Claro, negar que você sabe algo que você do sabe. qual você está perfeitamente Mente- ciente. Claro. Então, essa é uma. Então, esses contos do Nossa Senhora dos Ateus, se eu tivesse que escolher uma palavra central para o critério central desse livro, Sim. são contos sobre conversão. Ah, Conversão, metanoia, a sim, palavra metanoia, grega é sim. essa, metanoia. Então, se Não, você mas são perceber, contos ou são crônicas? desculpe, crônicas, falei crônicas, eu falei contos. Oh, meu Deus, desculpa. Essas crônicas são crônicas de conversão, De conversão. sobre a conversão, textos sobre a conversão Ah, pessoal, sobre muito metanoia. bom, muito bom, muito bom. Aliás, tem uma linda, que agora não me lembro o nome, que você vai para encontrar com um casal de amigos, né? E você fica. Que é a que dá título pro livro, né? Nossa Que, Senhora dos Ateus? exato, que você fica falando, né? Olha, tá vendo aquilo lá é amor, né? Tá vendo que é amor, Sim, né? E essa sua insistência vai criando até um certo mal-estar, né? Porque vocês estão lá numa mesa de um bar, de um local. Mas assim, e é muito bonito, porque você, ao mesmo tempo, você vai intercalando passagens de orações, né? E vai mostrando, então, como devagar eh, a sua própria conversão ela aconteceu, né? exato. É uma crônica Então, é belíssima, o tema belíssima. central do livro. Sim, sim. É o tema, eu acho que é o fio condutor. Se você prestar atenção, você vai perceber que existe alguma referência à conversão, à metanoia, em todas as crônicas, em todas as 100 crônicas. E quando eu falei contos, tem umas crônicas que são metidas aí no meio, que contam histórias, Sei, né? sei. Por exemplo, a última, que é a Memórias de um Sobrevivente da Pandemia. Sei. É um conto. É um Ah, conto. É uma crônica, digamos aí, como é que é? Impura, né? sim, Não, mas aquela sobre há uma Curitiba, miscigenação dos gêneros aí. é, mas aquela sobre Curitiba também tem um fundo de, de conto. Aquela história das senhas e das moças que vão passando Sim. pela Tem. história, e que, assim, cada moça é a possibilidade de um romance, né? De uma relação de amor e tudo. Aquilo eu também senti ali uma tendência aí a construir uma narrativa mais ordenada em termos de criar ficção mesmo, né? É, eu acho que a gente acaba contando histórias, é Claro, inevitável. claro, claro. Inevitável. Não há como fugir disso. Sim, mas Tem uma crônica também, uma das crônicas que eu acho que também podem ser consideradas
próximas ao conto, que é o nascimento de minha mãe. Sei. Né? O nascimento de minha mãe. Eu me lembro desse texto quando eu escrevi esse texto. Foi numa noite, assim, eu acordei no meio da noite com aquela imagem, né, do nascimento da minha mãe e do médico, que era um médico que tinha uma fama de santidade lá na nossa cidade, né, lá em Araçatuba. Então, essas histórias, assim, o material da memória, para mim, é fundamental. Sim. Fundamental. Então, essa é uma outra dica que eu daria para o jovem escritor. Né? Ótimo. Use o tesouro que você tem dentro de si, claro, que é a sua memória. Exato. O palácio da memória. Exato. E que é só seu, né? Que Santo Agostinho chamava de Palácio da Memória. Palácio da Memória. Ele diz isso claramente nas Confissões. Né? Sinceridade intelectual, eu falei. Claro. Fazer o seu mapa da ignorância. Sim. Né? Ampliar o seu horizonte intelectual. Sim, claro. Sempre descobrir novos autores, claro. Sempre ter curiosidade pelas coisas. Estudar a realidade e não autores, utopia, nem né? obras. Estudar a realidade, né? Os fatos da realidade. E observação, que a gente já falou. Claro. Humildade diante das coisas, ou seja, ser humilde diante da realidade, das coisas que acontecem. Né? Ter a humildade diante daquilo que você vê, né? Acreditar na experiência pessoal e não prostituir essa humildade só para obter a aceitação de algum grupo. Sim, ótimo. Isso excelente. Pode parecer coisas até óbvias, né? Não são. Mas eu acho que nós estamos numa época em que o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito, exatamente. Porque nós estamos na época em que dizer que a grama é verde se tornou um crime. Exatamente. Entendeu? Muito bom. É uma época de inversões. Né? E outra coisa, uma última dica assim, que eu daria. A luta constante contra o auto-engano. Sim. Quer dizer, as mentiras que você conta para si mesmo. Sim. Mentira. Porque, meu caro, eu sei que você teve uma experiência parecida. Sim. Mas eu já mergulhei fundo no auto-engano. Claro. E esse livro fala sobre isso. A minha conversão, a minha metanoia, a minha mudança existencial, ela se deu quando eu descobri que a minha vida era uma mentira. As coisas em que eu acreditava, né, a ideologia em que eu acreditava, em suma, os meus ídolos, né, eram todos falsos. E daí o título, né? Nossa Senhora dos Ateus. Quer dizer, Nossa Senhora, que é a criatura mais perfeita, porque Jesus não é uma criatura. Sim. Jesus, né, como diz o credo niceno constantinopolitano, né? Constantinopolitano, ele não é criado, ele é gerado, consubstancial ao Pai. Exatamente. Mas criatura é Nossa Senhora, é a Mãe de Deus. Sim. Ela é uma criatura. E ela não me abandonou, essa criatura não me abandonou. Jamais. Mesmo nos meus períodos de escuridão espiritual, de trevas espirituais. Jamais. E não abandona nunca, viu? É verdade. O ateu mais renitente,
o materialista mais renitente, ele fala sempre, Nossa Senhora. Ele sempre fala, não fala? Ele fala. Ela não me abandonou, e isso eu conto no livro também. A minha conversão é, na verdade, a descoberta da realidade. Sim, Assim, olhar para a vida real, para a vida real. né? E saber olhar também, isso eu acho importante para o cronista, onde ninguém está olhando. Sim, muito bom, sem dúvida. Então, você fala, mas você é observador, Paulo. Olha, tem aquela história, né? Olha, eu quero que a inspiração me pegue trabalhando. Né? Exatamente, É exatamente. uma coisa que eu acredito muito nisso também. Claro, Inspiração, peraí, tudo bem, que ela venha, mas que ela me encontre trabalhando. trabalhando, exatamente. Né? É o que eu penso também. É. Essa história de ficar esperando a É. fada madrinha bater na janela e sussurrar o Então, texto para a mesma você. coisa em relação à epifania. Claro, Que claro. a epifania me pegue observando. Entendeu? Exatamente. Então eu estou sempre observando, porque uma Claro. hora. Hoje, por exemplo, eu tive uma experiência assim. Eu estava com o Silvio, Sei, né, o meu grande amigo Silvio Grimaldi, sim. seu amigo também. Claro, grande mestre cervejeiro, né? Grande mestre cervejeiro. Aliás, está esperando você aqui a cerveja do Silvio. Ótimo, Ele está ótimo. fazendo uma aqui. Fez uma aqui especial para. O Silvio é ótimo. Então, eu estava com o Silvio. A gente estava visitando aqui alguns imóveis, Sei. alguns que a gente vai. Estamos visitando, estamos com planos aí para o Brasil Sem Medo. E a gente visitou uma emissora de TV antiga aqui. Sei. Uma emissora que tem mais de 30 anos, aqui, antiga e tal. Aí a gente estava lá naqueles corredores, aquela coisa, aqueles equipamentos antigos, Sei. aquelas câmeras imensas, Sim, aquela sim. coisa. A gente andando assim, de repente abre uma porta, tem um senhorzinho assim, dentro de um almoxarifado, que aparece. Eu falei, meu Deus, esse personagem aqui tá. Há quantos anos ele está aqui? Ele vive Poxa, aqui há ele tá 50 quase- anos. Eu me lembro. Eu me Ele está lembrei quase daqueles contos do embalsamado Yuri lá, Vieira. né? Falei, esse senhor aqui dá uma crônica. Claro. Agora ele está pedindo para mim. Claro. Está pedindo para mim. É um personagem que a gente viu, de repente. Muito bom. Outras coisas que acontecem comigo também. Você sabe que eu gosto de imitar as pessoas. Sim, né? sim. Aliás, você é brilhante nisso. Tá. Aí eu estava imitando. Toca violão também, toca violão, muito bem. A gente engana, né? Muito bom, muito bom. Mas sabe que eu gosto de imitar as pessoas. E não é que uma vez eu encontrei uma pessoa que eu imitava e não sabia que eu a imitava. E ela me encontrou e falou, Paulo, eu vou falar com a voz da pessoa, tá? Tá. Paulo! Oi, Paulo! Tudo bem? Paulo! Rapaz, eu gosto muito de você. Vem cá pra mim. Eu quero que você escreva a minha biografia. Quer dizer, eu encontrei a minha imitação. E a minha imitação. Ele queria que eu escrevesse um livro sobre a vida dele. Oh, meu Olha Deus. só que coisa. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Assim, é uma alegria para mim. Bom, essa é a vida do cronista, né? Exatamente. Agora, eu quero mais. Tem outro aspecto também que eu queria ressaltar no meu livro, que é o seguinte: política. Sim. Política. Rodrigo, eu vou confessar para você. Eu odeio política. Somos dois, viu? Eu sei que você me entenderia perfeitamente. Pelo amor de Deus, eu quero distância de tudo isso. Nossa. Pois é. Não, é inevitável que eu, como jornalista, tenha que lidar com política. Claro, né? sem dúvida. Mas assim, como o Chekhov dizia, né? A gente tem que lidar com a política na medida em que nós precisamos nos proteger dela. Exatamente. Né? Nos proteger da política. Então é o que eu faço. Né? A minha visão sobre a política
né? E isso eu falo no livro também. Sim. Assim, é uma aula do professor José Munir Nasser, que ele dizia o seguinte, que o Grande, Caim grande. matou Abel. Tem um dos contos, uma das crônicas do meu livro, as crônicas, é a dos filhos de Abel, né? Assim, os herdeiros de Caim, aliás, os Sim, herdeiros de Caim. É que Caim mata Abel e a gente lembra dessa história, né? Os dois oferecem sacrifícios Claro, a Deus, né? claro. Deus se agrada mais dos sacrifícios de Abel. Caim fica com inveja, Sim, vai lá e mata pelas costas o irmão. sim. O que a gente não lembra é o seguinte: Caim depois ele não pede perdão, Sim, ele é condenado a vagar pelo mundo. exato. E Caim funda a primeira polis, a primeira sociedade humana. Sim. Ele funda a primeira polis. Ou seja, a sociedade humana, a sociedade política, ela está baseada num ato de inveja, de traição, de assassinato. Quer dizer, É o primeiro cainita. político, o primeiro administrador, né? Primeiro administrador, Era um exato. O primeiro assassino, né? político era um traidor assassino, Claro. entendeu? Como é que um negócio desse pode dar certo? Não, não pode dar. O que nós Impossível. podemos é reduzir os danos, no máximo. Exatamente, exatamente. Tentar reduzir os danos, entendeu? É isso que a gente tenta fazer todos Muito os dias bom, aqui. Né? muito bom. Escuta, mas me diga uma coisa. Que história é essa desse romance que você está preparando? Pois é, eu com 50 anos, quando eu fiz 50 anos, eu tomei essa decisão. Eu preciso eu preciso escrever um livro maior, um livro de fôlego, Certo. né? Algo que não que conte de fato essa experiência de uma maneira que permaneça para as pessoas. Na verdade, Rodrigo, eu não sei se o que eu vou dizer agora é uma heresia ou é um disparate. Todos os meus textos são crônicas disfarçadas. Todos os meus textos são crônicas. Eu desconfio que o meu romance vai ser um romance em crônica. Em crônica. Um romance em que elaborado pelas crônicas. Interessante, hein? Eu não sei se isso é possível. Tudo é Mas possível em literatura. eu vou tentar fazer isso. Ótimo. Quando eu vejo, por exemplo, o Marx Rebelo. Marx Rebelo, Sim. o que ele fez? Né? A trilogia, né, do Marx Sim. Rebelo, o Espelho Partido, né? Sim. O que é aquilo? Aquilo é um diário. É um diário. Né? Como se fosse um diário, Exatamente. né? Fragmentado, em que ele faz... E são romances importantes, são um retrato de uma época. Claro. Um retrato vigoroso de uma época. Sim. Alguém precisa contar o que está acontecendo na nossa época, Rodrigo. Ah, muito bom. Vai ser a temática é Alguém contemporânea, precisa então. contar o que está acontecendo na nossa época. Muito bom. Mas eu sempre, e aqui o Olavo mais uma vez aparece, né? O Olavo sempre cita uma frase do Hofmannsthal, né? Nada existe na realidade política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Exato. Eu vou tentar fazer isso. Ótimo. Eu acho que eu preciso fazer isso. Muito Assim, bom. E paralelamente eu estou escrevendo 2 biografias também. Uma é de um político, um homem empresário muito importante aqui do Paraná,
que foi o José Eduardo Andrade Vieira, que foi senador, foi ministro, né? Um homem visionário, foi dono dos maiores bancos brasileiros e que teve uma existência assim marcada por duas grandes tragédias. Então eu vou escrever sobre esse, estou escrevendo, né, Sim. sobre esse personagem. E então são os desafios aí que eu tenho para o meu dia a dia. E paralelamente esse trabalho que eu faço com os grandes livros, o meu clube do livro, Sim. né? Trabalho com os clássicos da literatura, com aqueles livros que nos ensinam. Na verdade, o Munir, você deve conhecer as aulas do Munir Nasser, Sim, né? sim, claro. Ele dizia o seguinte, falava, a grande literatura nos ensina a ser normais. Olha só o que ele fala. É isso mesmo, Nos ensina a ser normais, claro. né? E nós estamos precisando disso. E o jornalismo brasileiro está numa situação assim deprimente. Por quê? Né? Por quê? Ele perdeu os vínculos com as fontes da alta cultura. Sim. Né? E olha, digo mais, perdeu o vínculo com a própria realidade, né? Exato. Mas quem é que mostra? Qual é a maneira de conhecer a realidade? A melhor maneira de conhecer a realidade é pela alta cultura. Pela alta cultura. Certo. Por aquilo que de melhor foi dito, aquilo que de melhor foi pensado, aquilo que de melhor foi imaginado. É por aí, é por essas fontes Claro. que você conhece a estrutura da realidade. Né? Mas hoje o que nós temos é a linguagem midiática, Claro, essa linguagem reducionista, terrível. Claro. Então, sim. Então eu acho que a formação literária é fundamental para o jornalista. Fundamental. O que eu digo aqui para o pessoal no Brasil Sem Medo, Sim. é o seguinte, você chega na faculdade de jornalismo, eles te ensinam as 6 perguntas do LEAD, né? Sim, sim. O que, quem, como, quando, onde e por quê. Mas eu sempre digo para eles, a mais importante não é nenhuma dessas 6. É a 7ª. E daí? E daí? Entende? O que é que essa notícia significa? Qual a consequência dela na sua vida? O que ela significa diante da estrutura da realidade? Sim. O que esse recorte que você fez da vida significa para você? Diante da realidade, né? É isso que a gente tenta fazer no Brasil Sem Medo, né? Essa procura constante, né? pela realidade, essa humildade diante da vida real. E o cronista faz isso. Sem dúvida, sem dúvida. O cronista é isso. Escute, você acha que você tem material para mais livros? Você tem crônicas aí arquivadas que você ainda não publicou? Meu caro, eu tenho até um livro com o meu pai, que não foi publicado. Puxa vida! Tem um livro com ele. Um livro que se chama... Tem até título, Mea Culpa. Que interessante. É o título de uma das crônicas do meu pai, que era um cronista também de... Bom, eu sou suspeito para dizer, mas ele era também um excelente cronista. Olha só. Aprendi muito com ele. Que maravilha. Mea Culpa.
E nosso primeiro, como você disse, o primeiro livro eu publiquei em parceria com ele, Sim. em 1996. Nós Puxa. publicamos juntos. E ele tinha... Eu cito várias crônicas do Nossa Senhora dos Ateus, eu Sim. cito meu pai, né? Falo Sim. dele, da sua luta, das suas aventuras, tal, também. Ele também era um observador também, e ele também tinha histórias muito curiosas para contar, assim, coisas muito, muito... Então, as crônicas vão aparecendo, Sim. assim, e eu acho que eu tenho material para mais livros também. Que E vou maravilha. continuar escrevendo, né? Claro, pelo amor de Deus, é um dever, Continuar né? escrevendo. É um Isso dever. é. Agora o romance ele está estruturado já, ele tem Ótimo. uma sinopse dele, já tem Ah, os que personagens, maravilha. tem isso e já tem alguns capítulos prontos, tal. Ó, então já tá andando, pô. Já tá Poxa. andando, tá andando. Você precisa Espero- tirar um ano sabático aí para você Pois é, escrever o romance, pô. seria muito bom, seria muito bom. Mas a gente vai lutando. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, olha, Mas eu queria que você me dissesse se você gostou do livro, mas é Rodrigo claro, Vilela. pô, Como pois eu é que acabei é? de O que que comentar com você... você, né? Tá aqui, tá todo. O livro é ótimo, é excelente. Puxa Ah, eu vida, acho que pô. uma das melhores coisas é o prefácio do Flávio Gordon, né, cara? Que muito me... Tem o prefácio... Não, eu fiquei muito honrado com o prefácio Claro, do claro. Flávio, né? Uma toalha fustigada pelo vento. É, eu lembrei eu lembrei de um conto do Tchekov, Sei. que é O Beijo. Não sei se Aliás, assim, você o lembra. livro, desculpe interromper você, mas Uhum. assim, a quarta capa é do Bernardo Küster, né? Sim, sim. A orelha é da Da Cláudia Cláudia. Moraes Piovesan, né? Estou E entre o amigos, né? Então, prefácio é do é do Flávio. Flávio Gorda. Quer dizer, pô, assim, mais um pouco, assim, já o livro já tá premiado, né, Paulo? Pô, muito bom, muito bom. Eu... Qual foi a tua preferida, Rodrigo? Olha, Diga para mim. a que eu mais gostei foi As Muralhas de Curitiba, viu? É, É. você se viu aí, né? Eu me vi, exatamente, exatamente. Esse que foi essa que foi a grande questão, viu? Perfeito. Muito bom, muito bom. E, bom, e fora isso, tem algum outro projeto em andamento? A gente quer o nosso Brasil Sem Medo está muito forte, né? Aliás, a gente tem uma equipe ótima aqui, estamos ampliando o Brasil Sem Medo Que bom, e hein? o Brasil Sem Medo tem me dado muitas alegrias também. É um Ótimo. jornal, né, que tem uma equipe dedicadíssima. Nós estamos fazendo um trabalho sério, com bastante rigor na apuração dos fatos. Tá? Ótimo, Acho que a gente precisa ter, a gente tem esse compromisso, né, com o nosso leitor sem dúvida. e, e sempre com a inspiração do Olavo, né? Eu queria, todo mundo sabe que a inspiração para o Brasil Sem Medo veio do Olavo. O Sim, Olavo que disse, né, vocês precisam criar um jornal conservador no Brasil, claro. né? E ele tem nos inspirado, estamos muito felizes com a recuperação dele agora, recuperação de saúde do Olavo, né? O Olavo foi muito importante para a minha vida e para a minha conversão também. Muito bom. E eu não sou o único não, Rodrigo. Ah, mas não tem a menor O dúvida. Olavo tem, Pelo amor de Deus, eu escuto histórias diárias de pessoas que diário. mudaram completamente de E por vida que isso, graças né? ao trabalho dele. E por que isso? O Olavo, no seu curso de filosofia, no COF, né? Sim, Nos seus livros,
que ele ensina, basicamente? O amor à verdade. Exatamente. E se você ama a verdade, é natural que você olhe para o alto. É natural. Sem dúvida. Você olha para o alto. Não tem. E aí você encontra o seu coração. Claro. Inveni cor meo. Que Muito é o bom. Muito seu bom. lema, né? Sim, ótimo, ótimo. É isso mesmo, né? É isso mesmo, meu cara, é isso mesmo. O Olavo ensina, e isso eu apliquei nesse livro, em tudo que eu escrevo. Fala, escreva com o coração nas mãos. Sim. O que é o escrever com o coração nas mãos? A gente tem uma visão do coração como símbolo de sentimentalismo. Sim. Né? Não, Tá errado isso. Claro. No sentido bíblico, Sim. né, original, coração é o centro da consciência. É uma confluência de intelecto, razão, sentimento, memória. Sim. É o centro da consciência. É a sinceridade, a imagem da sinceridade intelectual, é o cerne, o centro da personalidade humana. Né? Então, é a sinceridade absoluta. A honestidade intelectual absoluta. Isso é o coração. O centro da consciência. Então, escrever com o coração nas mãos é isso. Sim. Escrever com a sua consciência mais profunda. Claro. E isso é uma coisa que nós estamos sempre tentando retomar, não é, Paulo? Isso é uma coisa, entendeu? A luta contra aquilo que o Wegelin chama de segunda realidade, né? Quer dizer, isso é uma coisa constante, né? Quer dizer, nós temos sempre que voltar para esse centro da nossa personalidade, né? É uma busca contínua, né? É o salto no ser, né? Exatamente. Ele chamava de salto no ser. Exatamente. E o que nós vemos hoje? O que é a mídia? A mídia hoje está mergulhada na mentira existencial. Sim. Nessa segunda realidade. Claro. Né? Que o Wegelin mostrava e que aquele escritor austríaco também, Robert Musil, né? Musil, né? Musil falava da segunda realidade. Sim, exatamente. O que nós vemos hoje na mídia, na academia, tal, é isso. É o império da segunda realidade. Sim. O império da segunda realidade. As pessoas mergulhadas na mentira existencial, mentindo para si mesmos o tempo todo. O tempo todo. E nós estamos lutando contra isso, né? Tentando fazer um trabalho com honestidade intelectual, com absoluta sinceridade, e também lutando contra o clichê, né? Claro, claro. Lutando contra o clichê. A luta contra o clichê, ela deve ser uma constante na vida do escritor. Essa é uma luta infindável, né? Infindável. Lutar contra o clichê, né? Muito bem, muito bem. Olha, Paulo, foi um prazer ter você aqui, hein? Espero que você Puxa, tenha olha, foi gostado. Pra mim foi foi uma ótimo. aula de amor pela literatura, né? De amor pela verdade. Eu acho que assim, o pessoal que acompanha aqui o canal vai adorar com certeza, né? E repleto de dicas para os jovens que querem começar a escrever, né? Quer dizer, e também essa sua experiência, né? E olha, eu acho foi maravilhoso, viu? Olha, vou mostrar o livro do Paulo aqui mais uma vez para vocês. A Nossa Senhora dos Ateus, 100 Crônicas do Paulo Briguet, pela editora Sétimo Selo. Não deixem de adquirir, porque o livro está excelente, excelente. E procurem os outros livros do Paulo, porque ele é um cronista de mão cheia, é um excelente escritor. Paulo, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, meu caro. Eu que agradeço, Rodrigo. E espero que a gente possa se encontrar brevemente, hein? Em breve. Para uma longa conversa, viu? Porque eu sinto muita saudade de você, meu caro. Tá bom, quando você vier, eu vou Você é um imitar. amigo muito, muito, muito querido, viu?
Você, Silvio, Bernardo, vocês Ah, sabem que eu tenho um grande carinho por todos vocês, poxa vida. quando você vier, eu vou imitar alguns personagens para você. O seu João Milanês, que você gosta muito. Muito bom. Eu vou imitar o Lula, eu sei que você não gosta, mas a gente tem que imitar, né? Não, mas O doutor Enéas. o João Milanês é fora de qualquer. Esse aí é o melhor de todos. O doutor Enéas também eu vou imitar para Ótimo. você. E Tá vou bom. cantar algumas canções do meu amigo Chico Buraco para você também, se você permitir, tá bom? Tá ótimo, Paulo. Olha, muito obrigado, viu, meu querido? Eu que Sucesso agradeço. para você, tudo de bom, viu, Paulo? Muito obrigado, Rodrigo. Pessoal, um grande abraço para vocês, tudo de bom e ficamos por aqui então hoje. Um abração, tudo de bom.